Sempre que eu assisti um filme de terror, a experiência de estar na pele do personagem, junto com o sentimento de angústia de qual atitude o protagonista vai tomar, qual lado do corredor ele vai seguir, sempre me deram uma dose muito grande de ansiedade e imersão. Eu desde pequeno sempre apreciei qualquer obra de mistério e terror. E uma das coisas que fazem o terror funcionar é justamente a imersão do telespectador numa obra. Mas e se o telespectador pudesse interagir de alguma forma? E se ele pudesse dessa vez tomar as escolhas? Qual lado do corredor seguir? Qual porta abrir primeiro? E se o protagonista em um cenário de horror fosse você? O que você faria? Bom, essa é uma pergunta que os jogos de terror vieram para resolver. Se a imersão de só ver um personagem tomando decisões em um ambiente de perigo e caótico, imagina você estar de fato em um ambiente de perigo e com caos total, mesmo esse ambiente sendo algo simulado. A dose de imersão e adrenalina é bem maior, concordamos? Mais ou menos. Os jogos de terror atualmente apresentam muitos problemas, mas eu já vou chegar nesse ponto. Primeiro vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 1992 é lançado Alone in the Dark pela Infogrames, um jogo com poucos polígonos pela época que é frequentemente considerado o primeiro jogo survival horror, apresentando elementos como câmeras fixas que foram usadas para criar uma atmosfera tensa e assustadora. Esse é um jogo que não é tão conhecido pelo público geral, é muito comum as pessoas nunca terem jogado Alone in the Dark, mas é inegável o fato que esse jogo fez algo novo aqui. Algo que iria mudar completamente a forma que os jogos de terror fossem feitos. Tanto que em 1996 sai Resident Evil, originalmente lançado para PS1. E é aqui que de fato começam as coisas de verdade. Por mais que Alone in the Dark seja o primeiro jogo de survival horror, não podemos negar o fato que Resident Evil ficou muito grande. Grande o suficiente para fazer parte da infância de muita gente e causar uma certa nostalgia. Também pelo fato do PS1 ser um console de entrada para muita gente. Dessa forma, era algo relativamente acessível. Eventualmente surgiu vários nomes interessantes, como Silent Hill, lançado em 1999. Ambos os jogos, devido à época, tinham algumas limitações que acabavam por deixar o jogo mais interessante, como por exemplo o fato de no Silent Hill ter uma neblina muito forte ao seu redor. Ao limitar a visibilidade do jogador, a neblina aumenta a tensão e a atmosfera opressiva do jogo, tornando mais assustador e misterioso, gerando desconforto e trazendo um sentimento de que tem alguém te olhando. E isso foi uma estratégia dos devs para esconder as áreas não renderizadas ou não concluídas do jogo. Desse modo, eles conseguem manter os requisitos de hardware dos jogos baixos, permitindo que o jogo carregasse o ambiente por partes. Resident Evil também tinha uma câmera fixa e um controle um pouco difícil de mexer, que poderia ser algo ruim, pois era uma limitação da época, porém deixava mais intrigante e difícil de prever o que estava por vir. E os zumbis que apareciam, por mais que fracos eles fossem, eram difíceis de matar, devido ao controle ser meio chato de mexer, criando uma sensação de vulnerabilidade e tensão. O que é exatamente o que o jogo de terror precisa ter. Ok, dada todas essas informações, guarde todos esses pontos fortes que eu falei desses jogos, porque já vamos voltar a falar sobre isso. Voltando para o futuro, é comum pensar que, com a tecnologia atual, é possível fazer jogos bem mais complexos com mecânicas únicas que vão superar os clássicos. Porém, não é bem assim. É notável que os jogos de terror atualmente apresentam muitos problemas. Muitos deles acabam se tornando repetitivo, usando a mesma forma barata de jumpscare em momentos oportunos, com o som estourado ou então, olha só que legal, está faltando um fusível, que bacana. E isso acaba se tornando algo cada vez mais comum nesses jogos, tornando algo totalmente previsível. Isso sem mencionar o fator história, porque muitas dessas histórias de jogos de terror acabam por se tornar histórias fracas e clichês. É como se o design do monstro ou a mecânica de assustar o jogador fosse pensado antes mesmo da história principal. Aí pessoal, o jogo vai ser assim, ó, tem que fazer um monstro do zóio vermelho, que é mais assustador. E aí nós também tem que fazer uma parte onde o jogador vai tomar um susto atrás de uma porta. Mano, mas do que você tá falando, mano? O jogo é na floresta, não existe porta, não existe casa, é um jogo na floresta, é sobre terror na floresta. Ah, mano, pois bota uma casa aí, vai, bota uma casa no meio da floresta aí, vai, foda-se, muda na história aí, vai, fala que agora tem uma casa que era dos irmãos lá que assassinou não sei quem, é isso aí, foda-se. E não que isso seja um problema necessariamente, porque existem pessoas que não se importam com o fator história, porém, em muitos casos, acabam deixando tudo sem sentido e confuso e tirando um pouco da imersão do jogador. Óbvio que não são todos os jogos de terror que são ruins, porque além dos jogos de terror ter vários subgêneros que conseguem se diferenciar,
como por exemplo o terror psicológico, cósmico, slasher sobrenatural, boa parte dos jogos só funcionam talvez em uma primeira experiência, e que de acordo com o que você vai jogando ele não passa a te assustar mais, ou então em continuações deles não tem muito o que fazer, de novo. Tipo, até tem jogos de terror bom, mas é a minoria. A maioria costuma seguir por uma forma de terror básica e isso instiga nós a pensarmos que os jogos de terror não tem muito o que inovar. Exceto os gráficos que sempre vão ficando cada vez mais bonitos, mas é só isso. Muitos dependendo unicamente de monstros mais assustadores ou gráficos mais bem polidos para dar a ideia de que é mais imersível. Esquecendo completamente que no terror o simples pode ser muito útil. O fato de não necessariamente ter uma aparência de um monstro assustador pode ser útil. Além do mais, a base pro terror é o medo do desconhecido. Sabe aquela sensação de que tem alguém te olhando? Você olha pro escuro e ele parece esconder algo, e você não sabe o que ele esconde. E isso te assusta. Isso é o medo do desconhecido. Porém, a maioria dos jogos atuais de terror nesse estilo acabam se tornando algo previsível, tendo apenas os gráficos como upgrade. No entanto, e se pudéssemos voltar no tempo? E se pudéssemos voltar na época que os jogos de fato eram mais interessantes, inovadores e bons? E que de fato conseguiam causar tensão com tão pouco? E se existisse uma empresa que fizesse jogos como antigamente? Bom, essa empresa existe e se você é antenado no mundo gamer, não sei se posso falar isso, você já deve conhecer. Eu tô falando da Puppet Combo, uma empresa indie de jogos de terror criado por um cara chamado Ben, que gostava muito como o terror funcionava antigamente. Sabe, aquele terror meio slasher, meio Sexta-feira 13, e ele não era o único que se fissurava por esse estilo. E foi dessa saudade, desse sentimento nostálgico, que surgiu os jogos PSX, que é um estilo de jogo na qual simula os jogos de PS1, com limitações parecidas, porém com histórias novas, situações diferentes, conceitos novos. E por mais que a Puppet Combo não seja a única empresa que produza os jogos PSX, ela é com certeza o nome mais popular quando se fala de jogos PSX de terror slasher. E por mais que muitos dos seus jogos se baseiam em ter um assassino slasher frenético atrás de você e você precisa escapar dele enquanto resolve uns puzzles, apesar disso, a atmosfera de pânico que esses jogos passam, misturado com a nostalgia do PS1, acabam que funcionam muito bem para a proposta. Isso foi uma ideia bem interessante. Além do mais, não é fácil fazer um jogo, leva tempo e dinheiro. E como o mercado de jogos de terror estava indo para algo mais super realista cada vez mais, ou então algo mais cartunesco, mas com nível de complexidade elevado demais, então o fato de fazer jogos bem mais simples, low poly no caso, que seria jogos com poucos polígonos, com animações pouco trabalhadas, além de economizar uma grana muito alta para produzir os jogos, facilitando a vida de empresas pequenas indies que querem fazer jogos interessantes, eles conseguem trazer aquele sentimento nostálgico de volta. O fato dos gráficos serem baixos não atrapalha em nada, na verdade até ajuda com a temática, porque deixa as coisas mais sinistras e dá a ideia de que, além do sentimento de jogar algo antigo, é que aquele jogo é algo proibido, porque ele parece ser antigo, mas ele não é. O fato dos bonecos ser tudo estranho cai no vale da estranheza e passa uma sensação estranha, então eles economizam com dinheiro e faz algo legal pra temática. E não foi só isso que a Puppet Combo fez. Eles trouxeram um contexto novo, na qual alguns jogos deles têm uma conexão, um universo compartilhado. E isso é algo bem intrigante e interessante. E um jogo que preciso destacar aqui é Night Shift, que além de participar e ser o primeiro jogo dessa coletânea de jogos compartilhados, ele traz uma fórmula bem interessante para os jogos de terror. Night Shift é um jogo que se passa em uma lojinha em um posto de gasolina, no meio do nada, na qual você controla um personagem que é um atendente e vai passar o seu expediente no turno da noite. Daí o nome, Night Shift. Você chega nesse posto para trabalhar e você se depara com o Katz, que é um atendente do outro turno, que passa uma lista de tarefas para você fazer que o Rick pediu. Ele também fala que não encontra as chaves do banheiro e que por isso elas estão fechadas. Também é deixado um bilhete explicando que o telefone não está funcionando, assinado pelo Rick. A partir daí é onde as coisas começam de verdade. Ou melhor, não começam. Eu falo isso porque de cara não aparece nenhum assassino querendo te pegar ou algo estranho acontecendo. Que, pelos históricos da Puppet Combo, sempre tem um assassino frenético atrás de você.
mas nesse não. A princípio, você só precisa realizar algumas tarefas, como limpar o chão, botar alguns produtos que estavam fora do lugar no seu devido lugar e atender alguns clientes que passam no posto. Inclusive, você consegue usar o fliperama, e nele você consegue jogar um jogo chamado Power Drill Massacre, que é de fato um jogo da Puppet Combo. Enfim, você passa a maior parte do tempo sem nada de assustador acontecendo. E sabendo que você está em um jogo de terror, isso é bem estranho, porque te faz desconfiar de tudo, te faz desconfiar de que tem algo de errado, de que algo não está certo. A sensação de que algo bizarro vai acontecer eventualmente, isso sem contar o fato que nesse jogo tem barra de estamina, irmão. Tem barra de estamina. Então, se esse jogo tem barra de estamina, você consegue deduzir, mano, que a situação vai ficar feia em breve, mano. Mas enquanto isso, você consegue ver uma van branca passando em volta algumas vezes. E diferente dos outros carros que passam e vêm para abastecer e comprar algum produto, essa van não. Ela apenas dá algumas voltas e sai. E isso aumenta a sua paranoia, a sensação de que algo está te observando. Você imagina que algo ruim vai acontecer, mas não sabe quando. E é nesse momento onde você percebe o quão é assustador ser atendente no turno da noite, em um posto no meio do nada. O quão cada pessoa que entra pode ser um perigo iminente. E quando você lembra que tem pessoas que trabalham dessa forma na vida real, que trabalham em postos sozinhos, você percebe o quão isso de fato é estranho e assustador. Porque é real, é um medo que existe de verdade. É uma simulação de algo real, é a simulação de um medo de verdade. E esse é o sentimento que Night Shift te passa. E esse jogo consegue se diferenciar dos demais porque ele é um terror psicológico. Você sabe que ele está te enganando, mas isso não muda o fato de que você está com medo e desconfiado de tudo, pois nada acontece. É apenas uma pessoa trabalhando no turno da noite. Até que chega esse cliente e te pergunta se você está sozinho, que é estranho pra caralho, tanto que tem a opção de você mentir e falar que nosso parceiro está nos fundos. Independentemente da resposta que você dá, ele começa a andar pela loja como se estivesse procurando algo. Em seguida ele volta com uma cerveja, meio que para disfarçar, paga e vai embora. Após essa situação bizarra, você consegue notar que a porta pro banheiro tá aberta, deixando tudo mais confuso, porque estava fechada antes. E após você sair um pouco e entrar novamente, isso acontece. Esse é um jogo bem interessante, ele trabalha muito bem com o suspense e faz algo muito bom, porque se propõe. Esse é apenas um dos jogos compartilhados da Puppet Combo. Após esse também tem Stay of the House, que é tipo Fique Fora da Casa, na qual é uma continuação direta de Night Shift. They call him the Night Shift Abductor. They say he's got a house out in the woods. É tanto que é com o mesmo assassino de Night Shift, nomeado pela comunidade como The Butcher, ou então o açougueiro, onde ele sequestra pessoas, incluindo você, e você precisa sair da casa antes que ele te pegue. Esse jogo tem 3 finais diferentes, que abrem margens para várias teorias e interpretações. Também tem outro jogo chamado Feed Me Billy, onde você controla, dessa vez, um assassino, que também é um jogo bem interessante, porque traz uma roupagem nova para os jogos de terror. E esse jogo também tem uma ligação com Stay Out the House e Night Shift. Porém, eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo, não é a ideia do vídeo, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo de teoria explicando o que eu acho sobre esse universo compartilhado, tentando trazer uma visão um pouco diferente, porque já tem vídeos na internet falando sobre. Enfim, é só deixar nos comentários que talvez eu traga. Com tudo isso dito, é visível como a Puppet Combo fez jogos bons de terror, porém, nem tudo são flores. Entre o intervalo que a Puppet Combo surgiu até os dias de hoje, eles lançaram muitos jogos. Eu citei alguns anteriormente, mas existem muitos jogos de survival horrors, bons até, na qual você também precisa fugir de um assassino enquanto vai descobrindo o mistério, resolvendo puzzles. Porém, para quem tá há bastante tempo no meio acompanhando e fazendo parte da comunidade e jogando esses jogos, ou acompanhando alguém jogando esses jogos, acabam que podem saturar, uma vez que os jogos são todos bem parecidos. E eles não parecem querer inovar novamente. Além do mais, já existe um público que gosta e que consome esses jogos de terror PSX. Eu particularmente não acho os jogos da Puppet Combo necessariamente ruins, mas eu acho que eles estão caindo naquele mesmo limbo no qual eu citei antes, que parece que os jogos de terror não tem muito pra onde ir.
Eu falo isso em relação a todos os jogos PSX de terror, porque a Puppet Combo não é a única empresa que faz isso. Tem várias outras empresas indies que fazem jogos parecidos, talvez visando apenas lucrar, inclusive, que só deixam cada vez mais saturados esse estilo de jogos. Talvez para quem não conheça, vale a pena conhecer, pois tem realmente vários jogos bons que valem a pena serem jogados, mas se essas pessoas entrarem fundo nesse universo, eventualmente esse estilo pode saturar. Isso se evidencia pelos inúmeros jogos de empresas diferentes que existem nesse estilo. Outro fator a ser declarado é o fato de alguns bugs nesses jogos. Alguns deles já são bem difíceis por si só e acaba que é frustrante quando você finalmente consegue passar de uma parte específica e você morre por conta de um bug. Isso é muito ruim. Enfim, essa é só a minha opinião. Tem várias pessoas que ainda adoram esse estilo de jogo. Eu de fato espero que saia algum jogo de PSX horror muito bom, com algo diferente e que se destaque dos demais. Como já falei antes, eu gosto da Puppet Combo, eu gosto dessa comunidade, mas eu não posso negar que esses jogos, na minha visão, estão indo para um caminho que eu não gosto. Opa, eu tô aqui no final do vídeo só pra dar um aviso muito importante. Meu PC anda enfrentando alguns problemas que dificultam muito em eu produzir os vídeos. E esse vídeo em específico deu muito trabalho pra fazer. Como eu passei um bom tempo sem produzir vídeos, o engajamento desse vídeo provavelmente vai ser baixo e ninguém vai ver. Então se você puder me ajudar compartilhando esse vídeo pra mais pessoas, eu agradeceria muito. E saiba que faz muita diferença porque meu canal é muito pequeno e qualquer ajuda ajuda pra caralho. Enfim, é isso. Muito obrigado se você ainda está aqui. Eu tô indo, mas eu volto. Próxima semana. Tchau.